boas novas também tem a ver com isso, porque quando você está no mar, o vento vem de lá para cá. Então as pessoas começam a ouvir. Se ele está na praia e pregando para as pessoas contra o vento, poucas pessoas iam ouvir. Isso fica a dica para você. Faça com que as pessoas ouçam você. Amém? Diga, Deus é bom. Então, vou falar nisso, irmãos, sobre a bondade de Deus. Tem algo, irmãos, que você precisa entender. E nós aprendemos isso lá no Rema. Uma matéria chamada Caráter de Deus. Sabe, a gente fala muito que Deus é bom, irmãos. E aqui na igreja a gente fala muito que Deus é bom. Você já aprendeu que Deus é bom e o diabo não presta. Mas se eu falar para você que bondade é somente uma das características ou uma coisa que faz parte do caráter de Deus, somente uma. Deus é muito mais do que bom. Eu não sei se você sabe disso. Deus é muito mais do que bom. Deus não é somente bom. E nós vamos ver na Bíblia hoje, irmãos, porque Deus, ele não está confuso. Nós vamos entender na Bíblia que Deus um dia não está bom e outro dia está ruim. Deus não está indo contra Ele mesmo. Nós vamos aprender algumas coisas hoje sobre o caráter de Deus, irmãos. Mas eu quero começar sobre Hebreus, capítulo de número 6, 11, verso de número 6. Hebreus 11, 6. Tem algo aí que eu quero compartilhar com você. Deixa eu até abrir aqui na Bíblia que eu tenho. A gente fala muito da bondade de Deus, e nós vamos falar hoje também sobre a bondade de Deus, mas é como uma característica, faz parte do caráter de Deus, a bondade dele. Mas Hebreus 11, 6 fala assim, olha, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daquele que o buscam. Nós falamos muito sobre esse versículo na perspectiva da fé. Isso é muito importante, você entender isso, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas sabe, irmãos, essa palavra galardoador faz parte do caráter de Deus. Sabe o que significa essa palavra? Essa palavra, no grego, ela quer dizer aquele que paga salários, um recompensador, um presenteador. Ou seja, faz parte do caráter de Deus pagar salários. Deus não deve nada para ninguém. Faz parte do caráter de Deus ser recompensador. Faz parte do caráter de Deus ser presenteador. Isso quer dizer o quê? Que se eu busco a Deus, faz parte do caráter dele, a resposta dele ser recompensa, ser salários, E eu estou falando salários, irmãos, porque faz parte dessa palavra. O original dessa palavra fala que é aquele que paga salários. Nós poderíamos ler esse versículo da seguinte forma: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna um pagador de salário daqueles que o buscam. Sabe, e Deus paga bem. Diga, Deus paga bem. Diga, Deus é um bom pagador. Sabe, é melhor, irmãos, a Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Qual salário você quer receber nessa noite? O salário de buscar a Deus ou o salário do pecado? São escolhas que a gente faz. Porque se nós escolhemos o pecado, nós estamos nos abraçando com o diabo. Agora, se nós buscamos a Deus, a nossa recompensa são salários, são presentes, são galardões, é pagamento. Isso, irmãos, não tem nada a ver. Isso não é porque você é melhor ou pior. Só de você buscar a Deus, o caráter de Deus é fazer isso por você. Faz parte do caráter de Deus. Diga, o caráter de Deus. Sabe, tem gente, irmãos, que é muito desconfiado de Deus. Eu gosto de falar sobre isso. Se chegasse alguém com um caminhão cheio de móveis novos, da melhor qualidade, dentro do baú, um carro, chave de uma casa, e falasse assim, olha, você ganhou isso aí. Sabe que tem crente que ia ficar olhando desconfiado e falar assim, como assim? Ganhei como? Como assim? Por quê? Tem gente que quer falar assim, conversa, rapaz. Você quer o que de mim? Eu tenho que dar o que em troca? Não é assim? Gente desconfiada, irmãos. De quem? De Deus. Quando a gente fala que Deus é bom, tem gente que, quando acontecem as coisas boas, sabe o que a pessoa fala?
eu nem acredito que aquilo aconteceu. O que você está falando com isso? Você está falando assim, olha, eu não acredito no caráter de Deus. Eu não sabia que Deus tinha esse caráter, eu não acredito nisso. Sabe, e nessa noite a gente vai entender algumas coisas sobre esse caráter de Deus, coisas que vão mudar talvez a sua perspectiva. Me mudou muito quando eu aprendi isso, e eu creio que vai mudar a sua perspectiva também de Deus, de conhecer a Deus. Porque tem gente, irmãos, que pensa que Deus está com um porrete na esquina, esperando você que errou, escorregou, para dar uma cacetada na sua cabeça e matar você, botar você num leito, botar você no hospital, botar você... Sabe, tem gente que ainda acredita nisso. Eu fui um desses, irmãos, que acreditava nisso. Só que imagina a vida de condenação que eu tinha. Porque todos os dias, irmãos, às vezes nós erramos, seja em palavras, seja em pensamentos, seja em ações. Imagina a condenação de uma pessoa que vive dessa maneira. Ou seja, Deus está sempre castigando, Deus está sempre punindo. Irmãos, justiça faz parte do caráter de Deus, mas a bondade também faz parte do caráter de Deus. E nós vamos ver sobre isso aí nessa noite. Muitas pessoas, elas dizem que creem em Deus, mas elas vivem inseguras porque elas não conhecem o caráter de Deus. Elas dizem que creem em Deus, mas vivem uma insegurança. Quando acontece algum vento, ela fala, será? Será que vai dar certo? Aí começa a dúvida a vir. Porque elas, muitas vezes, irmãos, elas não acreditam ou elas não conhecem o caráter de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você conhecer o caráter de Deus, irmãos, o sangue pode dar na canela. Se Ele prometeu, vai acontecer. Se você conhece o caráter de Deus, irmãos, você não arreda o pé. Você fala assim, olha, pode ir um para o lado, pode ir um para a direita, outro para a esquerda, mas eu vou permanecer aqui nesse caminho, porque Deus falou, vai acontecer. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Faz parte do caráter dele isso, irmãos. Como é que você ainda tem dúvida? Quantos aqui já receberam promessa de Deus? Ei, se Ele prometeu, vai acontecer. Amém? Por quê, irmãos? Porque Ele é um bom pagador. Se Ele prometeu, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Diga, vai acontecer. Vamos iniciar aqui por alguns versículos. Tiago capítulo de número 1, verso de número 17. Tem pessoas que pensam que Deus é bipolar, né? Um dia está matando, outro dia está dando vida. Um dia Ele acorda com bom humor, e aí Ele está de bem comigo. Outro dia Ele acorda de mau humor e está de mal comigo. As pessoas costumam fazer isso mediante a circunstância. Se o vento está soprando favorável, ela pensa que Deus está de bem com ela. Se tem alguma oposição, ela pensa que Deus está de mal. Deus está me provando. E não, irmãos, as adversidades, elas vão vir para todo mundo. Ele não prometeu uma vida sem adversidade, mas Ele disse que se você permanecer na rocha, pode vir o que vier, que você permanece de pé. Essa é a promessa dele. Olha o que está escrito lá em Tiago 1,17. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Diga, Deus não muda. Diga, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Diga, Deus não mudou. Diga, Deus continua o mesmo. Diga, o mesmo Deus que me fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Diga, Ele não mudou. Irmãos, é segurança para nós, irmãos. Sabe, é segurança para mim e para você, saber que Deus não mudou. Quando nós entendemos isso, irmãos, que Deus não mudou, isso traz segurança para a gente, irmãos. Porque seria muito ruim a gente olhar assim e falar assim, rapaz, será que Deus prometeu isso lá atrás? Mas será que Ele vai? O será, dúvida, não vai acontecer. Porque você não está crendo no caráter de Deus. Deus não muda, diga, Deus não muda. Tudo que é bom vem de Deus. Diga, tudo que é bom vem de Deus. Diga, tudo que é ruim vem do diabo. Teologia básica. Se você entender isso, fica muito mais fácil de você viver aqui na terra. Amém? Diga, se o mal não vem de Deus. O mal de fato é causado pela ausência de Deus. Aonde não tem Deus, vai ter o mal.
Então escolha ter uma vida com Deus. Amém? Então nós entendemos, irmãos, que Deus é bom. Diga, Deus é bom. Salmo capítulo de número 34, verso de número 8. Olha o que diz. Salmo 34, 8. Ó, provai e vede. Prova que você vai ver que o Senhor é o quê? Mais ou menos. Bom de vez em quando. Bom às vezes. Bipolar. Ele é o quê? Deus é o quê, irmão? Deus é o quê, irmãos? Deus é bom. Diga, é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. O homem que busca a segurança na bondade de Deus. Ei, irmãos, Deus é bom demais. Sabe, Deus é muito bom. Nós podemos testemunhar, irmãos, várias situações da bondade de Deus. Sabe, Deus é bom até quando nós erramos. Porque a misericórdia, que também faz parte do caráter de Deus, a bondade dele entra em ação para nos socorrer. Deus sempre foi bom conosco, irmãos. E quando a gente duvida da bondade de Deus, sabe quando a gente fala assim, rapaz, vou dar um exemplo de cura. Tem gente que fala assim, se Deus quiser, Deus vai curar. Mas a Bíblia fala que Deus quer curar. A vontade dele é que você tenha saúde. Então quando você fala assim, se Deus quiser, Ele cura, você está falando assim, Senhor, se o Senhor estiver de bom humor, se aquela pessoa não tiver errado tanto, e isso e aquilo outro, se o Senhor quiser, o Senhor cura. Claro que se Deus quiser, Ele cura. Mas a gente já sabe a vontade dele. A vontade dele é que você tenha saúde. Você não vê, irmãos, falando, olha, que Deus quer que você tenha doença. Não, a doença é causada justamente pela ausência de Deus. O pecado foi a ausência de Deus, e por isso entrou a doença na terra. Aonde tem Deus, irmãos, você vai ver que quando Deus está no controle, não existe doença. Você vai ver isso em Gênesis. Deus estava no controle do jardim. Enquanto Deus estava no centro, no controle, não existia doença. Veio o pecado e a doença entrou na terra. E nós vamos ver restaurado isso aonde? Em Apocalipse. Nós vamos ver quando Deus volta a ter o controle de todas as coisas. E aí nós vemos que não existe mais dor, mais choro, não existe mais doença. Ou seja, toda vez que Deus está envolvido, a doença está fora. Então creia em Deus, creia no caráter de Deus, na bondade dele. Ele é bom. Ainda que você esteja passando por uma situação difícil, Ele é bom. Ainda que não haja gado no curral, Deus é bom. Ainda que você esteja com algum sintoma, Deus é bom. Ainda que sua família, seu parente ou seu amigo não esteja aqui na igreja, Deus é bom. Ainda que as portas estejam fechadas, Deus é bom. Ainda que você não tenha tudo aquilo que você gostaria de ter no seu armário, no seu guarda-roupa, Deus continua sendo bom, irmão. Não associa o que você está passando no momento com a bondade de Deus. Se você aprender essa chave, no meio da adversidade, e você crê que Deus é bom, a bondade dele vai se manifestar na sua vida. Porque você está ativando, falando, Senhor, isso que está acontecendo aqui vai passar, porque eu sei que o Senhor é bom. Amém? Uma das características é que Deus é bom. E é bem interessante. Nosso irmão Felipe está aqui uma vez. Eu lembro de uma história que ele contou, que ele estava indo para, acho que era Vertente do Lério. E ele estava de carro. Eu não sei se ele lembra disso. Deve lembrar, com certeza ele lembra. Estava indo para Vertente do Lério. Aí de repente furou o pneu. E aí furou o pneu do carro. Ele foi olhar o step. Ou não tinha o step ou estava furado. E aí, irmãos, ele contando para mim, eu falei, e aí, o que tu fez? Ele falou, estava eu e um outro rapaz. Eu falei, bora rir. Ele falando, né? Vamos dar risada, porque Deus é bom. Vamos rir, vamos se alegrar aqui. Aí não tem o que fazer, irmãos. Eu vou falar que Deus é ruim porque o pneu furou?
Não, irmão, Deus é bom. E ele começou a se alegrar, a celebrar, e começou a dar risada. De repente parou um carro. Foi assim? E aí o homem pegou e falou assim: olha, coloca aqui o meu step no teu carro, a gente vai até verter de um lero lá para arrumar o teu pneu. Eu não sei nem se ele deu o pneu para você, não foi? Mas irmãos, por que, irmãos? Se ele estivesse lá reclamando, murmurando, talvez estava lá até hoje. Ia construir uma cabana lá. Mas sabe, irmãos, quando você desenvolve bondade, ou desenvolve esse entendimento da bondade de Deus, faz parte do caráter dele, você para de ser um reclamador, um murmurador, e começa agora a desfrutar da bondade dele na tua vida. Porque, irmãos, a bondade dele vai se manifestar justamente nos momentos difíceis. Nos momentos difíceis é onde você vai ter a oportunidade, irmãos, de desfrutar da bondade de Deus. Não tenha medo de passar por momentos difíceis. Ninguém quer passar, não é assim? Quem quer passar aqui por aflição, levanta a mão. Ninguém quer. Mas a Bíblia fala que no mundo tereis aflições. Mas ele fala o quê? Tede bom ânimo, alegria, porque eu venci, Jesus falando. Ei, se Jesus venceu e você entrar na vitória dele, você é mais do que vencedor junto com ele. Só que você precisa lembrar disso no momento da pressão, no momento da dificuldade. Você tem uma oportunidade. Irmãos, toda vez que se levanta um problema, algo, eu já lembro logo. Eu falo, rapaz, é uma oportunidade. Do quê? De eu celebrar, exaltar o nome do Senhor. Toda vez, irmãos. Eu lembro que quando eu e a Adriana passamos por algumas adversidades, e uma delas, das adversidades que nós passamos, foi a questão da perda do bebê. E sabe, irmãos, nós tínhamos tudo, irmãos, tudo para questionar a Deus. Imagina, um casal pastoral. Senhor, tinha tudo, irmão, para questionar a Deus, tudo para reclamar. E o sentimento vinha na cabeça. Mas sabe, irmãos, eu lembro que uma vez, pastor Carlos Júnior, ele falou assim, nessa época, ele falou assim: cara, o que eu tenho para falar para vocês é uma coisa. Primeiro, que milagre não se explica. Não tenta buscar a explicação em milagre, porque milagre é milagre. Tragédia também não. Tem coisas que não tem explicação. Você só vai saber quando estiver no céu. Não adianta buscar, ficar procurando, por que isso, por que aquilo, por que aquilo. Sabe, irmãos, quando eu entendi isso, eu falei: Senhor, nós vamos continuar acreditando na bondade do Senhor. Sabe, irmãos, isso sustentou a gente. E no meio da adversidade nós nos fortalecemos. E um dia depois, ou 2 dias depois que isso aconteceu, eu estava na igreja ministrando. Eu lembro que eu preguei sobre João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. E eu falando que eu entendi, irmãos, quando o céu ficou em silêncio durante meia hora, quando Jesus foi crucificado, o Filho de Deus, eu entendi a dor de um pai de perder um filho. Nós perdemos e nem foi uma entrega nossa. Imagina Deus, irmãos, que entregou Jesus por mim e por você. Que bondade é essa, irmãos? Eu falando, eu entendi o sacrifício, um pouquinho. Eu tive uma centelha de entendimento do sacrifício de um pai de entregar um filho, de perder um filho. E naquele dia 2 vidas foram salvas através dessa ministração, através dessa palavra. Por quê, irmãos? Porque quando nós ativamos, entendemos o caráter de Deus, a bondade de Deus começou a se manifestar na nossa vida e na igreja. Diga: Deus é bom. Diga: Ele é bom, mas também é fiel. Diga: Deus é fiel. É uma coisa, irmãos, que às vezes as pessoas elas têm muito isso como jargão. Vamos ver lá em Números, capítulo de número 23, verso de número 19. Número 23, 19, nós já falamos isso hoje.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Ou seja, Deus é fiel. Diga, Deus é fiel. Olha para quem está do teu lado, diga assim, Deus é fiel. Ou seja, Deus não falha. Diga, Deus não falha. Porque tem gente que fala, Deus tarda, mas não falha. Ei, Deus não chega tarde e nem falha. Diga, Deus não chega atrasado. Diga, e nem falha. Esse negócio que Deus tarda, mas não falha, irmãos, que conversa. Deus não chega atrasado, irmãos. Ele chega na hora que tem que chegar. Amém? Diga assim, Deus cumpre. Hebreus capítulo de número 10, verso de número 23. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é o quê? Quem fez a promessa é o quê? Quem fez a promessa é o quê? Diga, Deus é fiel. Agora, você é filho de quem? Oxi. Vou perguntar de novo, você é filho de quem? É porque quando eu perguntei isso, dentro de você já ativou. Deus é fiel, eu sou filho de Deus, então também tenho que ser. Mas ainda que você não seja, Deus, Ele é fiel. Deus, Ele não muda. E sabe, muitas vezes, irmãos, a igreja, não obstante estar diante de um Deus fiel, muitas vezes age com infidelidade. A noiva, porque quando você não acredita em Deus, você se torna um infiel. Quando você não cumpre os princípios de Deus, você se torna um infiel. Quando você não obedece a Deus, você se torna um infiel. Se Deus fosse se mover, irmãos, por mim e por você, nós estávamos perdidos. Agora, qual que é a nossa segurança? É porque Deus é fiel. A gente sabe, irmãos, porque sabe. Isso, muitas vezes, tem gente que se aproveita disso. Ah, eu sei que Deus é fiel, então eu vou errar, porque Deus vai me perdoar, porque faz parte do caráter dele. Deus é fiel, então ele tem que me perdoar, ele não pode ir contra a palavra dele. Só que você esquece que muitas vezes tem as consequências do pecado. Ele vai te abraçar, como o filho pródigo foi abraçado, foi recebido. Mas ele perdeu, irmãos, boa parte da herança. Ele perdeu tempo. Mas o pai recebeu, porque ele é fiel. Quando a gente entende isso, irmãos, traz um conforto, mas não usa isso como uma vantagem para você. Pensando assim, eu posso errar porque Deus vai me perdoar. Não, irmãos. Entenda isso, que no dia da adversidade, Ele vai continuar sendo fiel. No dia que você duvidar, olha que coisa boa, irmãos. No dia que você duvidar, pastor, eu duvidei nesse dia. Deus continua sendo fiel. Sabe, irmão, se não fosse a fidelidade de Deus, nós não estaríamos aqui. Diga, Deus é fiel. Diga, faz parte do caráter dele. Então, irmãos, se ele prometeu, ele vai cumprir. Você devia ficar mais animado com isso. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Por quê, irmãos? Mais uma característica, porque Deus é justo. Vamos abrir lá em Salmos capítulo de número 89, verso de número 14. Salmo 89, 14. Algumas pessoas pensam que Deus é justo para destruir, mas a justiça de Deus não vem para destruir o homem, vem para reconstruir. Vamos lá, pessoal da mídia? Salmo 89, 14. Aleluia. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Diga, Deus é justo. Isso é muito bom, irmãos. Sabe aqueles dias que você olha aqueles empresários que fazem coisa errada,
que rouba, você que é empresário, você que trabalha no comércio, ou você que é vendedor, você que é costureiro, você que trabalha em algum setor do mercado de trabalho. Você já viu aquelas pessoas que são desonestas no mercado de trabalho? Quem aqui já viu? Né? Você fazendo as coisas certinho ali, e aí vem outro, engana o cliente, fala assim: não, faz comigo porque eu vou fazer melhor para você, e que não sei o que, eu vou fazer mais barato, e que não sei o que. Você sabe porque sabe que é enrolada. Você sabe porque sabe que seu produto é melhor, que você tem um serviço melhor. Mas o cliente, ele se empolga, ele é iludido com isso, e aí ele vai e corre para lá. E sabe, irmãos, você muitas vezes vai questionar, falar assim: Senhor, será que vale a pena mesmo eu fazer as coisas certas? Porque o camarada lá está fazendo as coisas erradas. Vamos ver Salmo de número 73. Me veio aí, Salmo 73. Isso um dia me falou muito comigo, irmãos. Salmo 73, verso de número 1. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Vamos avançar. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase me desviei. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Quantos aqui, irmãos, já viram pessoas que são perversas, irmãos, e estão ganhando dinheiro? Quantos aqui já viram? Tem muita gente que faz muita coisa errada e ganha dinheiro fazendo muita coisa errada. Próximo. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Uma hora dessa, muitos deles estão em Porto de Galinhas. Outros estão viajando em Dubai, estão desfrutando de hotéis, comendo carne folhada a ouro. Tudo com dinheiro conquistado de forma errada. Não dá indignação em vocês, não? E me dá, irmão. Até eu ler esse versículo, eu era indignado com isso. Eu falava: rapaz, Senhor, que Deus justo é esse? Que eu faço a coisa certa, eu trabalho certo, eu sou íntegro, honesto, e o camarada que está fazendo as coisas erradas aí, ó, tá aí, ó, nem uma dor de cabeça tem. Não bate você não, irmão. Em mim já bateu. Deixa eu me crucificar aqui para falar para você primeiro. Em mim já bateu essa indignação. Próximo, vamos lá. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como manto. O cara ainda é soberbo e ainda ignorante, bruto, violento. É do meu jeito, pá, se não for, eu bato, eu faço, isso aconteça. É assim. Conheci alguns. Próximo. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam fantasias. Próximo. Montejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Próximo. Contra os céus desandam a boca, e a sua língua percorre a terra. Fala mal de Deus, fala mal de Jesus, fala mal dos crentes, fala mal de pastor, fala mal da igreja. Não é assim? Fala mal de todo mundo. Próximo. Por isso o seu povo se volta para eles, e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. Aí você vê um monte de gente que o pessoal chama de baba-ovo. Não é assim? Fica lá, um monte de gente lá que o pessoal chama assim: lá vai aquele lá, o puxa-saco, né? Desses caras ainda tem esse pessoal ainda. Aí tu fala assim: e eu, rapaz, trabalhando, cadê uma pessoa para me ajudar aqui? Próximo, vamos lá. Diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo?
Será que Deus conhece alguma coisa? Será que Deus sabe alguma coisa? Sabido sou eu. Próximo. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam as suas riquezas. Próximo. Com efeito, inutilmente conservei-me puro o coração e lavei as mãos na inocência. Ele pensando, Asaf pensando, um dia eu pensei assim, rapaz, é inútil eu andar puro, com a mão limpa, coração puro, é inútil, porque eu estou sendo puro, verdadeiro, os camaradas aí fazendo coisa errada. Próximo. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Próximo. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos teus filhos. Próximo. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que eu fui para a igreja. Até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Não adianta você ter o dinheiro do mundo inteiro e não entrar no céu. Não adiantou nada para essas pessoas falar que é mais inteligente do que Deus. Quem vai deixar de desfrutar são eles. Asaf falando, olha, eu pensava dessa forma até que eu entrei no santuário de Deus, até que eu entrei na igreja e atinei com o fim deles. Veio sabedoria. Próximo. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Quanto deles, irmãos, está lá em cima, de repente, pum, perde tudo. De repente, perde a família. De repente, perde isso. De repente, perdeu aquilo. Colheita. Próximo. Como ao sono, quando se acorda, assim o Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Próximo. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram. Pode avançar. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Quando você pensa dessa forma, é uma brutalidade, é uma ignorância. Ignorância é aquele que ignora o caráter de Deus, a presença de Deus, quem é Deus. Próximo. Todavia, estou sempre contigo. Tu me segura pela a mão direita. Aí tu, voltando, tu lembra do teu trabalho. E a gente está falando sobre a justiça de Deus. Sabe o que acontece, irmãos? De repente, Deus sopra no coração de alguém o teu nome. E aí, uma venda que você não fez o mês todo, em uma venda só, você resolve a parada toda. Um cliente só resolve toda a parada. Por quê, irmãos? Porque Deus é justo. Diga, Deus é justo. Sabe, irmãos, os judeus, eles acreditam literalmente nisso. Eles não se importam com as pessoas fazendo coisa errada. Está vendendo errado, está enganando, está roubando as pessoas. Eles não se importam. Eles sabem que Deus é justo. E que Deus vai agir com justiça na vida dele. E que eles vão receber tudo aquilo que eles devem receber. Porque quem paga o salário deles não é o homem. Quem paga o salário deles não é o mundo. Quem paga o salário deles não é o sistema. Quem paga o salário deles é Deus. É Ele que é o pagador. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Não confia no teu trabalho. Confia em Deus. Porque Ele é fiel. Ele é justo. Ele é bom. Ei, não confia nos homens. Confia em Deus. Porque Ele é fiel. Ele é justo. Ele é bom. Não confia nos clientes, não. Confia em Deus. Porque é Ele que vai soprar os clientes. É Ele que vai mandar os clientes. Porque Ele é fiel. Ele é justo. E Ele é bom. E assim, irmão, você vê Deus sustentando você, Deus prosperando você, Deus levantando você. E as pessoas perguntam, e aí, como é que foi? Você fala, eu não sei, só sei que foi assim.
foi. Eu só sei que Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Já temos 1 minuto, vamos terminar já. Mas eu quero também falar, irmãos, que Deus, Ele é verdadeiro. Lá em João, capítulo de número 17, verso de número 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tito 1:2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos. Diga, Ele não mente, Ele é verdadeiro. Diga, Deus é imutável. Diga, Ele não muda. João capítulo de número 14, verso de número 9. Nós vamos entender como conhecer mais a Deus. Porque as pessoas falam assim: mas como eu vou conhecer a Deus se eu não vejo Deus? Replicou-lhe Jesus, falando para Filipe, se eu não me engano, ou foi Natanael, falando assim: olha, há tanto tempo estou convosco, para Filipe, e não me tens conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Lê os evangelhos, vê Jesus andando, lê mesmo, olha o que Jesus fez. Quando você tiver dúvida do caráter de Deus, olha para Jesus. Você já viu escrito na Bíblia Jesus mentindo? Sim ou não? Não. Jesus enganando? Não. Jesus doente? Não. Jesus falando mal de alguém? Não. Jesus sendo ruim ou injusto? Não. Quer conhecer a Deus? Olha para Jesus. Jesus falou assim: há tanto tempo, o Pai falando através de Jesus, há tanto tempo eu estou com você e você não me conhece ainda. Você já imaginou se isso que eu estou falando aqui agora fosse Deus falando com você? Porque pode ser. Há tanto tempo eu estou com você e você ainda não me conhece? Você ainda está perguntando: pastor, mostra-me a Deus, mostra-me o Pai. E talvez numa quinta-feira, Power Up, Deus se manifesta através do Espírito Santo para falar isso para você. Talvez seja o pastor falando, e mesmo assim isso já é uma boa palavra. Mas e se for Deus? Você parou para pensar nisso? Há tanto tempo eu estou com você e você não me conhece ainda. Tem mais? Vamos conhecer mais a Deus. Hebreus capítulo de número 1, verso de número 3. Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Está falando de Jesus? Falando que, volta lá, que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. A expressão exata de Deus. E aí quando eu vejo, irmãos, Jesus falando com uma samaritana, você vê que Deus é bom. Quando você vê Jesus curando um cego, você vê que Deus cura. Quando você vê que Jesus multiplica pão e peixe, você vê que Deus é um Deus de multiplicação. Você vê quando Jesus cura a sogra de Pedro, é porque Ele quer que a tua família seja sarada e curada. Sabe, nós conseguimos ver o caráter de Deus, quem é Deus, através das obras de Jesus, do caminhar de Jesus, da vida de Jesus. Preste mais atenção em Jesus, irmãos. Você está questionando muito: Deus, eu não conheço a Deus, eu não conheço a Deus. Quer conhecer mais a Deus? Conheça mais Jesus, que você vai estar conhecendo a Deus. Diga: Deus e Jesus são um.
como é que eu faço para conhecer mais Jesus? João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Vamos para NVI. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era. Quer conhecer mais a Jesus? Conheça mais a sua palavra. Quando você conhece mais a Jesus, que é a palavra, você vai conhecer mais quem é Deus. Muito simples. Vamos ficar de pé? O louvor pode vir? Jeremias, capítulo de número 9, verso número 24. Nós vamos encerrar com isso. Irmãos, entender o caráter de Deus transformou a minha vida. Me trouxe uma confiança dentro de mim. Eu sabia e sei que se tudo der errado, assim como aconteceu na vida de José, no final vai dar certo. Irmãos, isso, quando você entende isso, muda a sua perspectiva. Vamos ler Jeremias 9, 24, diz assim: mas aquele que se gloriar, gloria-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Se tem uma coisa que a gente deve se gloriar, irmãos, é de conhecer mais a Deus. Amém? Não se glorie porque você às vezes acha que é melhor do que aquele que está no mundo. Eu e você não somos melhores do que eles. O que nós temos de diferente? Nós conhecemos a Deus. É a diferença, irmãos. Que tem gente lá fora que fala assim: ah, mas vocês não erram. Quem disse? Vocês só querem ser. Não, nós não queremos, nós somos. Agora nós conhecemos o nosso Deus. Sabe, irmãos, nessa noite eu quero orar por você.